Olá! Vou aproveitar que eu estou hoje pós-corrida e conversar um pouquinho sobre um assunto que é bastante delicado em relação a escrever histórias. Eu não vou me deter aqui num ponto bastante crucial, que é falar sobre o plot, que é um elemento utilizado por todos os escritores, independente da linguagem, se for um livro, se for um conto, se for um curta-metragem, um longa-metragem, né? O plot, ele tem duas grandes funções, ele serve como norte para o roteirista e ele é atribuído como um objetivo principal do personagem. Então, não vou me deter a esse ponto. O que eu quero falar justamente é contar um pouquinho sobre alguns aspectos em relação ao tempo da escrita. Como professor, ou também como professor, eu ouço às vezes assim: você já escreveu sua história? Né? Se você tem que entregar, você tem um exercício para fazer. Não, em uma horinha eu resolvo isso. Aí eu fico me perguntando, será que essa pessoa que respondeu em uma horinha eu resolvo isso, em uma hora eu escrevo essa história, rapidinho, independente do tamanho que seja a sua história, né? Obviamente, se a gente for parar para pensar em livros e longas metragens, por exemplo, né, uma horinha é um pouco insano, não é? Mas vamos colocar tudo num balde, não que tudo seja igual, para a gente entender que independente do tamanho da sua história, uma horinha não resolve o seu problema. Eu costumo metaforizar com dois pontos que são bastante interessantes, né? Quando a gente pensa no tempo da escrita, eu costumo criar uma história que é assim, olha, se coloca num lugar completamente escuro. Imagina que você tomou um Boa Noite Cinderela, dormiu, mas a brincadeira que o pessoal fala, né? Toma um Boa Noite Cinderela, depois acorda sem um rim. Não. Você toma um Boa Noite Cinderela, dorme, daí te colocam num lugar que você acorda e você não faz a mínima ideia onde é esse lugar. Na verdade, só quem colocou sabe onde é. E eu vou revelar, esse lugar é um túnel, certo? Super comprido. Porém, você acorda ainda meio tonto, né? Meio tonta. E você percebe que você está num lugar completamente escuro. Não há absolutamente nada que você possa utilizar para poder clarear aquele espaço. Não há tochas, não há lanterna, não há seu celular. Você não consegue enxergar a sua mão em frente ao seu rosto. Então você vai recobrando a consciência e de repente, depois de um tempo, meia hora, 40 minutos, você percebe que ao longe, muito ao longe, você enxerga uma luzinha. Ela está lá no fundo. Pode ser uma luz de fato, pode ser um buraco, uma fresta que você vai poder passar e sair desse local, certo? Então, se a gente for parar para pensar, essa luz é o que chamamos de norte para a escrita do roteirista, que no caso seria o plot, certo? Né? Essa busca para onde eu vou chegar. Eu costumo dizer que, assim, para a grande maioria dos roteiristas, dos escritores, nós precisamos entender para onde o personagem vai ir, né? Como é que eu vou carregar a história? Muitas pessoas confundem o final. Tem gente que vai falar assim: desculpe, Fernando, eu não concordo com você porque eu escrevo sem saber o final. Não estamos falando de final, estamos falando para onde a sua história vai. Não importa se é o final da narrativa. E esse para onde geralmente está ligado ao personagem, né? Para onde, o que o personagem almeja, o que ele busca, certo? Então, para desenvolver isso, né, para a gente pensar nessa metáfora, se entende que a hora que você, né, percebe que há um pontinho de luz, talvez esse seja o único caminho para você seguir, para você sair desse local. Então, entre ficar lá, não tem água, não tem comida, uma hora provavelmente você pode morrer. Então, entre ficar ali e arriscar ir até esse ponto de luz, mesmo que aconteça alguma coisa, nos dois podem acontecer alguma coisa. Então, né, se aquele ponto pode te conduzir a ter uma luz para encontrar um caminho, ou é uma saída para você sair desse local, então vamos embora, vou tomar a segunda opção, ao invés de ficar parado, eu vou seguir. E a brincadeira do tempo narrativo está aí. Se você percebe que essa luz está muito longe, ou seja, é o caminho que você vai seguir para poder desenvolver a sua história,
Como é que você vai fazer isso? Você vai escrever a sua história de que maneira? Eu coloco uma segunda metáfora. Como é que você vai para esse ponto de luz? Você vai se preparar, respirar fundo e você vai olhar para aquele ponto e falar que seja que Deus quiser, vambora, 3, 2, 1 e pau, e sai correndo desesperado, correndo o máximo que você pode para chegar nesse ponto de luz o mais rápido possível? Ou você vai parar a pensar um pouquinho e vai entender o seguinte, gente, pode ter dezenas de coisas no meio do caminho, buracos, pode ter troncos, pode ter sei lá o que pode ter, coisas afiadas que possam me cortar, pode ter situações que eu precise me agachar, que eu precise, obviamente, passar por cima. Se eu for correndo desesperadamente, pode ser que eu quebre um pescoço, que eu quebre uma perna, que eu caia num buraco. Então eu vou como? Eu vou seguir esse caminho, eu vou chegar lá nesse ponto de luz, mas eu vou com calma, eu vou tateando, conhecendo o espaço, entendendo cada uma das minhas ações para poder chegar nesse ponto de luz. Entre a primeira opção, que é correr desesperado e se lascar, possivelmente pode ser que se lasque, né? Pensando em roteiro, muito provavelmente você vai se lascar, né, em histórias, ou a segunda opção, amadurecendo, entendendo o caminho, encontrando o caminho, não importa se você vai abaixar, se você vai subir, se você vai para o lado, se você vai para o outro, aquela luz sempre vai ser o seu norte, você vai, não importa o tempo que você demore, você vai chegar lá. Muito bem. Quando eu falo isso, só não importa o tempo que você demore, às vezes as pessoas também falam assim, mas Fernando, quando você trabalha, por exemplo, com publicidade, não é assim não, tipo, não tem o tempo todo mundo. Se estão me pagando para desenvolver uma história, eu não posso escrever uma história no tempo que eu quiser. Muito bem. Nesse caso em específico, é claro, você vai ter um deadline para poder estruturar sua história. Entenda uma coisa, vamos lá, convenhamos aqui. Você não vai escrever uma historinha em 1 horinha. Você vai precisar de um tempo para poder desenvolvê-la, não é? Então, o segundo ponto para a gente finalizar, que eu digo, é o seguinte, eu vou dar um exemplo básico, né, de um filme. Gente, bizarraço o filme, nada de anormal, tá bom? É um filme chamado O Som do Trovão, The Sound of Thunder. Né? Não me lembro nem quem é o diretor, realmente, né, não me lembro mais nem quem está no filme. Eu consigo me lembrar um pouquinho da narrativa em si. Né? Os cientistas conseguem desenvolver um buraco de minhoca, tipo um buraco do tempo, né? Para se você voltar no tempo e tudo mais. E se consegue voltar no tempo apenas em um ponto específico e que é na pré-história. E os caras criam tipo uma passarela, o buraco de minhoca abre ali e você consegue sair do tempo em que você está e ir para a pré-história. Não sei se é pro Jurássico, pro Cretáceo, não me lembro mais. Mas enfim, ali tem, né, acho que deve ser o Jurássico, né? Tem um tiranossauro que incrivelmente passa por aquele ponto e os cientistas, né, esse buraco de minhoca ele não consegue aguentar por muito tempo, ele sempre fecha, ele tem pouco tempo de duração e os cientistas decidem lucrar com isso, vendendo para pessoas que têm muito dinheiro essa passagem no tempo, mesmo que dure muito pouquinho, para o cara ter essa experiência de ver um dinossauro e voltar. Várias vezes essa viagem acontece até que em um momento, acho que 2 personagens entram nesse buraco, eles conseguem ficar um pouco mais de tempo do que geralmente os outros personagens ficam quando o tiranossauro aparece e recuando para poder voltar para o tempo presente, passa uma borboletinha, pisa nessa, eles pisam nessa borboleta e quando eles voltam para o tempo presente está inteiramente modificado. É aquele esquema do efeito borboleta, né? Para quem assistiu aquele filme também com Ashton Kutcher, sabe exatamente. Qualquer modificação que aconteça no passado reestrutura completamente daquele ponto para frente, né? Então pensa você escrevendo uma longa história, ou um curta-metragem, não importa, um conto, ou até mesmo um romance, não importa, tá? Pensa que se você está desenvolvendo a história sem entender para onde essa história vai, você é daquele tipo, cara, vou escrevendo, a hora que tiver vontade eu chego no fim. Muito bem, daí você percebe que está sendo muito longo, que chegou a hora de partir para o fim. Né? Pensando principalmente em longas metragens, isso é um grande problema. Né? Porque, beleza, já estou com um tanto de páginas, poxa, preciso finalizar, senão não dá conta do recado.
Só que na hora que você então decide finalizar, você percebe que assim, ou eu vou fazer aquele final que todo mundo diz, o final de novela, o que a gente tecnicamente chama de Deus Ex Machina, aquele final milagroso para resolver os problemas ou dos personagens e finalizar a história, né, com situações que até então não foram construídas na narrativa, tipo, tudo acontece por coincidência, milagre praticamente, né, para não cair nessa armadilha. Então daí você começa a pensar que assim, poxa vida, se eu ligasse esse ponto com esse personagem com esse, fosse costurando essas histórias, eu conseguiria chegar nesse final que eu quero. Porém, você percebe que todas essas raízes da narrativa sua estão separadas. Muitas delas nunca tiveram contato, e você criar um contato nesse exato momento vai ficar realmente um furo enorme de roteiro, um furo enorme de criação de história. Para que você possa fazer com que essas articulações se entrelacem para você conduzir sua história até o fim, o que você precisa? Você vai olhar lá atrás, imagine, você está na página 120. Você vai ter que voltar lá na página 20, 25 e entender que é nesse ponto que você vai ter que coincidir a história de um com o outro. Uma vez que na página 25 você decide coincidir uma história com a outra para ajeitar a sua situação, a qual você simplesmente decidiu escrever, né? Você percebe que no momento em que você mexe na página 25, desse ponto para frente, você vai ter que reestruturar praticamente quase tudo. Então, você vai ter trabalho em dobro, em triplo, quádruplo, né? Ter que ir ajustando os erros do passado para poder acertar o presente, uma vez que se você tem essa consciência de onde a sua história vai, você consegue conduzir com melhor clareza e com menos problemas e refações. Então isso é um ponto. Agora, claro que eu acredito quando eu peço um curta-metragem para que o meu aluno escreva a história em 1 horinha. É óbvio que ele consegue. Agora minha pergunta, será que essa história que ele escreve em 1 horinha tem densidade narrativa, consistência, coesão e coerência? Será que os personagens são densos? Será que os seus diálogos, as suas ações são coerentes? Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Porque a pressa na escrita de um roteiro, independente se você está sendo pago ou não para desenvolver, cada roteiro em cada linguagem, um vídeo institucional, um romance, um roteiro de longa-metragem, um curta-metragem, ele tem os seus tempos específicos de produção, tá? Todo mundo compreende esse processo e você tem que seguir esse deadline, é óbvio, tá? Mas e se você escreve por puro prazer, por hobby ou porque você de fato ama escrever, quem é que está te cobrando? Então pense muito bem nisso. Dê o tempo para você desenvolver sua história para que ela de fato seja uma história densa, uma história madura e, por que não, uma história inesquecível. Valeu, galera. Um grande abraço e nada de correria, hein? Valeu!